Pai, oramos, agradecido pelos louvores, agradecido já pela palavra que ouvimos. Enfim, ó Deus, eu creio que nesta noite o Senhor tem uma bênção especial para cada irmão que entrou dentro desta casa de oração. Usa teu servo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler uma palavra de Deus, irmãos, livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 da palavra do Senhor, palavra conhecidíssima dos irmãos da igreja, mas Deus tem colocado ao nosso coração esse texto maravilhoso, glória a Jesus, que é muito pregado, muito exposto, mas sempre Deus renova a sua palavra. Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, meus irmãos? Podem tomar assentos. Glória a Deus. Queremos ser breve naquilo que Deus tem colocado ao nosso coração dentro desta palavra, que, conforme comentamos, é uma palavra muito conhecida dos irmãos da igreja. Os livros do Novo Testamento têm em média de 7 milagres de cegos, e este daqui tem grande destaque, é um dos mais conhecidos, o cego Bartimeu. É um milagre muito conhecido. Quando se ouve falar em cura de cego, logo nós lembramos de Bartimeu. Porém, desde que Deus assentou no meu coração esta palavra, eu não consegui escapar dela. Então nós entendemos que Deus tem algo para nós nesta noite dentro desta palavra. Esse texto, meus irmãos, nos conta a história desse personagem, que a Bíblia nos dá algumas informações nos primeiros versículos sobre ele, chamando ele de Bartimeu. A Bíblia nos diz que Jesus está saindo de Jericó. Jesus entrou, fez algo ali e saiu, e está rumo a Jerusalém para ali viver os últimos momentos da sua história, da sua trajetória, se entregar por nós na cruz do Calvário. E um dos últimos pontos que Jesus passa é Jericó. Jericó, esta cidade, ficava aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém, ao noroeste. É uma cidade que quem vem de Jerusalém para Jericó, é uma descida muito íngreme, devido que ela fica aproximadamente 250 a 300 metros abaixo do nível do mar. Ela é muito profunda. Ali perto temos o Mar Morto, onde deságua as águas do Rio Jordão. Aquele rio ali tem muito sal, não tem vida. E este é o cenário daquela região, um cenário muito profundo. Jericó também na história, nos dias de Josué. Josué acabou com esta cidade, destruiu esta cidade, amaldiçoou ela, de maneira que não pudesse ser reconstruída, porém homens a reconstruíram. Portanto, ela é uma cidade amaldiçoada. Assim é o cenário de Jericó, uma cidade que fica lá embaixo, uma descida muito íngreme, que eu comparo, irmãos, com a vida de Bartimeu. Eu entendo, meus irmãos, que assim também está a vida deste homem, a vida deste cego. Este cego que nos diz que quando Jesus está saindo de Jericó, a Bíblia nos fala que ali existia um homem,
e ele é denominado Bartimeu. Os irmãos entendem que Bartimeu, ele não é exatamente um nome, mas o prefixo bar, ele quer dizer que este homem é filho, e Timeu sim, Timeu é o nome do seu pai. Então Bartimeu, ele não é conhecido pelo seu próprio nome, mas ele é conhecido por ser filho de Timeu. Timeu, quem sabe, foi ilustre, a história secular tem uma cogitação da história de Timeu. Teria sido, quem sabe, um general do exército de Israel que teria se amotinado contra o exército de Roma. Teria sido morto e o seu filho teria tido seus olhos vazados pelo Império Romano, para que o sentimento que estivesse no seu pai de revolta, ou de ali tomar o poder novamente para Israel, tomar o poder de Roma, para que aquele sentimento de Bartimeu, o sentimento de Timeu, não tomasse o coração do filho de Timeu, de Bartimeu. É a história secular que conta isso, mas nós entendemos, irmão, que então este homem, ele não tem um nome próprio, ele não é conhecido por uma identidade própria. E eu penso, irmãos, que tudo isso se dá por causa da cegueira, por causa que agora este homem, ele é cego. E este homem sendo cego, ele não poderia trabalhar. Este homem sendo cego, ele não pode fazer coisas básicas que nós fizemos. Ele não poderia nem mesmo pelo sustento, quem sabe obter família. E não resta mais nada, Bartimeu, já que ele não tem um nome, já que ele não tem visão, ele consegue ali o direito de mendigar, de pedir esmolas. E ele ganha de Roma uma capa que era o alvará para pedir esmolas na entrada da cidade. E Bartimeu, então, nós entendemos que é um homem que não tem nome. A sua história não aponta para a sua história. Quando falam Bartimeu, estão apontando para a história do seu pai. Quando dizem Bartimeu, não estão falando dele, mas estão falando do seu pai. Este homem não tem uma história, não é conhecido por nada, mas tudo que se refere a ele é apontado para o seu pai. Senão, o título que nós vemos no texto, que nos fala a palavra Bartimeu, o cego. Nesta caminhada ele ganha um título, ele é conhecido como o cego. Se alguém queria chamar ele pelo nome, talvez não ia identificá-lo, mas quando diziam Bartimeu, o cego, muita gente já conseguia identificar. Outra informação que nós temos no texto é que este homem, Bartimeu, que não tinha nome, que era cego, ele estava sentado na beira do caminho, ou junto do caminho. Este homem não estava caminhando, este homem não estava se locomovendo, este homem não estava andando, conquistando, avançando, mas este homem estava parado na beira do caminho. Este homem não andava para trás e nem para frente, este homem estava na beira do caminho. Outra informação que nós entendemos é que ele mendigava. Este homem não trabalhava por causa da sua condição, então ele tinha que pedir esmolas, ele tinha que mendigar. E aqui está então a situação de Bartimeu, uma situação física, uma situação visível, mas como hoje, nesta noite, a palavra de Deus, ela é espiritual. Nós entendemos, irmãos, que Deus está falando conosco espiritualmente, ao nosso coração e à nossa vida. Quem sabe Deus está falando para alguém que olha para a sua história e vê a sua história arrasada, olha para a sua vida e não tem ali conquista na sua vida, está se sentindo parado na beira do caminho, está, quem sabe, irmãos, mendigando alguma coisa, mendigando esmolas, porque quando, irmãos, nós não temos visão espiritual, nós não conseguimos viver aquilo que Deus tem para que nós viva. Quando a nossa visão espiritual se vai, nós não conseguimos viver o que Deus tem para nós viver. Mas Deus nos trouxe nesta noite aqui para nos dar a visão do projeto dele na nossa vida. E se chegou alguém aqui que está se sentindo parado na beira do caminho, você e eu vamos entender nesta noite que Bartimeu vai sair da beira do caminho e ele vai saltar na beira do caminho e ele vai
seguir Jesus na beira do caminho, e nós vamos entender que ele venceu porque ele clamou, que ele venceu porque ele não ficou quieto, que ele venceu porque ele orou. E nesta noite um sinal da tua vitória é o teu louvor, é a tua adoração, é o teu gemido na presença de Deus que está aqui nesse dia. Este homem, irmãos, está nesse cenário terrível. Assim é a vida de Bartimeu. Cego, não trabalha, está na beira do caminho, dependendo de uma esmola, dependendo de um pão, dependendo de um alimento, dependendo de alguém que levasse ele até aquele lugar, que tirasse ele dali. Assim está Bartimeu. Só que aquele dia é um dia diferente, está se aproximando a Páscoa. E Jesus está a caminho de Jerusalém para que se cumprisse toda a profecia a respeito de Jesus. E Jesus passa por Jericó, e quando ele está saindo de Jericó, o cego está ali na beira do caminho, e ele ouve que algo está acontecendo. Quem sabe ele pergunta para alguém o que está acontecendo, e alguém lhe responde: está passando aí Jesus de Nazaré. Embora este título seja um cumprimento de uma profecia que Jesus teria que ser chamado Jesus o Nazareno, esse título, irmão, Jesus de Nazaré, ele traz Jesus, ele diminui a Jesus. A Bíblia nos diz no livro de João, capítulo 1, 46, que num diálogo entre Felipe e Natanael, Felipe diz para Natanael: olha, eu conheci o Messias, e ele está vindo aí. E Felipe diz assim, que ele é Jesus de Nazaré. E Natanael pergunta: e viria alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era uma pequena aldeia, de Nazaré não vinha coisa boa. Então, irmãos, esse título de Jesus que alguém fala para Bartimeu está dizendo: ali está vindo Jesus daquela pequena aldeia, ali está vindo Jesus de Nazaré, menosprezando o título de Jesus. Mas eu entendo, irmãos, pela revelação do Espírito Santo de Deus, que Bartimeu era crente, que Bartimeu conhecia a Bíblia, que Bartimeu conhecia a profecia, que Bartimeu conhecia a história, e ele entende que não é somente Jesus de Nazaré que está chegando ali, mas nós vamos ver que ele entende que quem está chegando aí é Jesus, filho de Davi. Então nós entendemos, irmãos, que Bartimeu, ele conhecia que existia profecias, que o Filho de Deus, que o ungido de Deus viria nesta terra, e ele seria chamado filho de Davi. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 22, 16, dizendo: eu sou a raiz, o primogênito, descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aleluia. A Bíblia também vai nos dizer, meus irmãos, em outras passagens de Isaías, dizendo que o Messias era da raiz de Davi. Então nós entendemos que Bartimeu ouve uma expressão: está chegando aí Jesus o Nazareno. Para os homens era apenas Jesus Nazareno, mas para Bartimeu era o filho de Davi. Para Bartimeu estava chegando ali o ungido de Cristo. Eu tenho uma boa nova nesta noite para a tua vida. Jesus ungido está aqui neste lugar. Jesus está entrando nesta igreja. Jesus está passeando em nosso meio. Sinta o calor do Espírito Santo. Seja renovado nesta noite. Jesus está passeando em nosso meio. O ungido de Deus está aqui. É interessante, irmãos, que então ele ouve que está chegando Jesus de Nazaré. Mas quando ele assimila esta informação, ele diz: para mim ele não é apenas Jesus de Nazaré, para mim ele é filho de Davi, para mim ele é ungido. Como é que você vê o teu Jesus nesta noite? Aleluia, eu vejo o meu mestre como todo poderoso. Aleluia, os homens viam Jesus de qualquer maneira. A Bíblia nos diz que olhavam para ele, desprezavam ele, não havia formosura. Mas eu entendo
dizendo que Bartimeu, mesmo não vendo ele, mesmo não conhecendo ele, Bartimeu tinha uma compreensão diferente. Bartimeu entendia que as profecias messiânicas apontavam para um ungido, e no ministério desse ungido, se você folhear a Bíblia no Antigo Testamento, você não vai encontrar muito milagre de cego, mas as profecias messiânicas diziam que no tempo deste Messias, aleluia, cego teria visão, coxo andaria, o escravizado seria liberto. Por isso que eu creio que Bartimeu era crente, conhecia a Bíblia, conhecia a profecia, e ele já tinha ouvido que Jesus onde entrava curava, que onde Jesus entrava algo acontecia. E naquele dia, quando Jesus está chegando ali, alguém diz para ele: é Jesus de Nazaré. Mas ele diz: pode ser Jesus de Nazaré para vocês, aleluia, para mim ele é o filho de Davi, para mim ele é o ungido, para mim ele é a minha cura, para mim ele é a minha salvação, para mim é aquele que me dá água, para mim é aquele que me dá pão, para mim é aquele que me salvou, que me remiu. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus nesta noite. Quando Bartimeu está dizendo filho de Davi, ele dá um brado dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele está dizendo estas palavras, ele está dizendo, aleluia, eu posso não ter nome, sou conhecido pelo nome do meu Pai, mas está chegando aí, e o nome dele é maravilhoso, o nome dele é Deus forte, o nome dele é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Qual é o nome que você precisa que se manifeste nesta noite na tua vida? Ele disse no Novo Testamento: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, aleluia, sou eu. Ele está aqui nesta noite para ser o nome da tua vitória. Ele está aqui nesta noite, aleluia, só você clamar dizendo: tem misericórdia de mim. Porque Bartimeu não perdeu a oportunidade, aleluia, não perca a oportunidade nesta noite. O Fronteira para Cristo passou, aleluia, mas a palavra de Deus ela não passa, e as promessas de Deus estão em pé na tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Bartimeu estava dizendo: eu não sou ninguém, mas ele é filho do Deus vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu quer aplicar na tua vida esta verdade? Nós não somos merecedores, mas Ele nos amou. Aleluia, nós não somos merecedores da graça, mas Ele derramou a graça sobre a nossa vida. Nós não somos merecedores, aleluia, de um bom salário, mas Ele, por misericórdia, abençoa a igreja. Nós não somos merecedores de tantas bênçãos, mas Ele é aquele que nos abençoa. Aleluia. Era isso que Bartimeu estava dizendo: eu não sou ninguém, mas ele é o filho de Davi. E ele começa a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia, eu creio que ele olhava para dentro da sua vida e via a sua necessidade. Ele olhava nas noites escuras com a sua capa, que era a sua amiga. Aleluia, ele jogava sua capa no chão para dar esmolas. À noite ele se cobria com aquela capa. Quem sabe ele conversava com a sua capa, falava com a capa das suas dores. E ele começa a olhar para dentro da sua necessidade, ele começa a clamar. E agora o que acontece, irmãos? Alguns que ali estão começam a inibir ele, dizendo: te cala, não grita, não fala, não grita, não chama, não importune a Jesus. Ele está indo para a festa da Páscoa. Jesus é um homem compromissado, Jesus não tem tempo para perder, aleluia. Mas ele começa a olhar para dentro da sua vida e ele diz: a necessidade é minha, vocês vão passar, e se eu não aproveitar esta oportunidade nesse dia, vocês passam cantando e eu continuo chorando aqui. Então é nesse dia que eu vou clamar com todas as minhas forças. E ele começa
um gesto lindo, ele tem uma atitude em favor do seu milagre. Aleluia. A Bíblia diz: não tens porque não pedes. Livro de Tiago. Então nós temos que pedir, nós temos que clamar. E se pedes e não recebe, é porque pedis mal. Aleluia, porque nós pedimos o que não é para pedir. A nossa oração não é esta. Nós temos que reformular a nossa oração, pedir aquilo que é necessário. E ele começa a clamar e toma uma atitude. Quando nós tomamos uma atitude para atrair a bênção de Deus, quando nós tomamos uma atitude para nos aproximar mais da presença de Deus, tenha uma certeza: vão se levantar retaliações dos inimigos. Aleluia, os infernos vão se alvoroçar. Um amigo meu que trabalhava comigo, ele diz: comecei a dizimar e começou a apertar a coisa. Um conhecido meu disse: comecei a ser fiel a Deus e a minha vida virou de cabeça para baixo. Quando você tomar uma posição com Deus, vai vir retaliações, as multidões vão se levantar contra ti. Aleluia, mas você está sendo avisado nesta noite: não importa a multidão que se levante contra ti, não importa o que falarem contra ti, continua marchando em direção da tua bênção. Aleluia, a atitude do homem vai mover os inimigos espirituais. Quando você quiser conquistar algo e contar algo para alguém, aleluia, alguém vai querer desanimar. Fica quietinho, conta só para Jesus. Mas tome a atitude, não fique parado. Bartimeu começou a gritar. Veja que ele não se levantou, ele começou a gritar. A multidão tentou parar Bartimeu. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos Zaqueu também com este mesmo problema. Toda vez que você quiser se aproximar de Jesus, vai se levantar uma multidão. Zaqueu quer ver Jesus, é de baixa estatura, a multidão está ao redor de Jesus. Ele pula daqui, pula dali, e o Espírito Santo tinha sentado no coração dele: você tem que ver Jesus. Aleluia, Deus está sentando no coração de muitos nesta noite. Aleluia, você viveu momentos de glória no Fronteira para Cristo, sim, mas Deus quer que você se aproxime mais dele. Deus quer recuperar a intimidade que tinha com você. Deus quer te revelar os seus mistérios. Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Deus quer te usar na pregação da palavra. Deus quer te usar no ministério da oração. Aleluia, vai se levantar uma multidão. Zaqueu quer ver Jesus, se levanta uma multidão. Mas toda vez que nós tivermos um propósito firme, nós não desistimos. Ele fez um cálculo matemático: a multidão está indo ali, vai passar embaixo daquela figueira brava. Vou lá, subiu lá em cima, viu Jesus, Jesus chamou ele pelo nome. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia também, em Lucas 8, nós vamos ver, irmãos, que uma mulher com fluxo de sangue tomou uma atitude em favor da sua cura. Os médicos não tinham mais o que fazer, dinheiro não tinha mais o que comprar, e ela diz: eu vou buscar minha cura em Jesus. O que acontece? Mais uma vez, uma multidão na frente dela. Ela não consegue passar como Zaqueu por cima, e Deus dá uma estratégia para ela passar por baixo. Ela vai se arrastando, e ela diz no seu coração: se eu tocar na barra da veste dele, eu vou ser curado. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu não sei qual é a multidão que se levantou na tua vida. Você tomou uma decisão de se achegar a Jesus, mas se levantou uma multidão. Tem uns que é a multidão do medo, aleluia. Outros a multidão da falta de fé. Outros querem chegar a Jesus, mas ficam pensando: o que vão dizer fulano, beltrano? Aleluia. Outros não têm força para ir até Jesus. Aleluia. Outros não conseguem ir até Jesus. A multidão é tão grande. Aleluia, é vozes, aleluia, que às vezes alguém ouve, dizendo: o que você vai lá de novo naquela igreja? O que você vai lá de novo naquela campanha?
O que você vai lá de novo naquele lugar? São multidões tentando imobilizar a tua vida. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para ti nesta noite. Seja mais forte que essa multidão. Enquanto esta multidão se levanta, aleluia, Deus está sentando um propósito na tua vida. Ainda que eu chegue aos pedaços, ainda que eu chegue rastejando, ainda que eu chegue por cima, por baixo, aleluia. Você sabe que a Bíblia, o ensino nos diz que o avião, ele passa por cima da tempestade ou por baixo da tempestade. Mas eu li em algum lugar falando da águia, que a águia, ela não passa nem por cima nem por baixo da tempestade, ela passa pelo meio, aleluia. Nesta noite o Senhor renova tuas forças como que de águia. Quem sabe alguém chegou rastejando nesse lugar, vai sair voando. Quem sabe chegou lutando, vai sair cantando o hino da vitória. Se é você, dá um glória para Deus, aleluia. Se é você, aleluia, glorifica o nome do Senhor nesta noite. As multidões querem nos mobilizar, aleluia, mas Deus é poderoso. A Bíblia nos fala, irmãos, que quando ele grita, Jesus para. Essa multidão que queria barrar, não conseguiu barrar, porque ele clamou, ele gritou, ele não desistiu, aleluia. Glórias ao nome do Senhor, glória a Jesus. Ele não desistiu, você não vai desistir, aleluia. Você vai dar glória a Deus misturado com choro. Você vai lutar as guerras da tua família. Você vai chegar quebrado aqui, mas vai chegar. Você vai chegar neste lugar muitas vezes pensando em desistir, vai. Mas em nome de Jesus você não vai desistir. O crente, ele tem essa característica. Os céus admiram o crente e os infernos não entendem a vida do crente. Que o crente pode estar arrasado, mas ele está dando glória a Deus. O crente pode estar por terra, mas ele está humilhado nos pés do Senhor. Eu estou falando para alguém que chegou aqui nesta noite, que o impossível se levantou na tua frente e disse: eu sou o impossível e você não vai vencer, aleluia. Você olhou para a situação, para o panorama e disse: realmente é impossível, mas eu tenho uma palavra de Deus aqui nesta noite. Lucas 1:37, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível, aleluia. Você não vai perder, a tua família não vai ser destruída, aleluia. O teu casamento não vai ser dissipado, os teus filhos não vão morrer, aleluia. Mas é noite de atitude, é noite de atitude. Aquele homem continuou clamando, e Jesus, um homem muito ocupado, Jesus parou. Quando Jesus para, aleluia, acho que a multidão silencia. O que ele vai fazer? Quando ele para e ele diz: chame-o, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Às vezes, irmãos, você vai me pedir para eu fazer uma visita, talvez eu não tenha tempo. Você vai pedir para alguém ir na tua casa, você vai pedir para alguém entrar na tua guerra junto contigo, e as pessoas não vão conseguir fazer. Mas o que eu gosto muito desse texto do meu Jesus é que ele está ocupado, ele está indo para Jerusalém. A Bíblia vai dizer mais adiante que na quinta-feira ele está tão triste na Santa Ceia, e depois ele vai para o Getsemane e dá seus poros, sua sangue. E aqui nesse momento ele já estava sentindo já as ânsias da morte. Em seguida ele vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém, ser recebido. Mas ele sabia que o seu tempo estava próximo, e ele podia não atender o cego,
Mas Deus, Ele não desampara ninguém. Certo dia ele tinha que ir da Judéia para Galiléia ou vice-versa. Nem estava no itinerário dele Samaria, mas lá existia uma alma. E ele disse: nós vamos ir a Samaria, depois nós vamos para o nosso percurso, porque lá existe uma alma, lá existe uma família, já existe uma pessoa, aleluia. E ele foi, e aquela pessoa ouve, e ele diz: eu sou para ti a água da vida, porque tu está com sede. Aleluia. A Bíblia nos fala de um dia, Lucas 4, Marcos 4, um dia de canseira de Jesus, que Jesus ensinou Bíblia, que Jesus contou parábola, que Jesus fez milagre, um dia tão extenso, irmão Joabe. E no final do dia os discípulos querem descansar, mas ele diz: passemos para outra banda, nós temos que ir a Gadara. E quando eles chegam em Gadara, já no final do dia, de noite, aleluia, eles entram num cemitério. Quem sabe os discípulos dizem: Jesus, eu achei que nós vínhamos aqui procurar um hotel para descansar. Mas não, a Bíblia nos diz que Jesus chega ali e tem um endemoniado gadareno. É Jesus se preocupando com vidas. Jesus se preocupa contigo, aleluia. Jesus me ama, Jesus te ama. Você não está sozinho, não está abandonado, não está esquecido, aleluia. A Bíblia nos fala em João capítulo 5 e no verso 1, que Jesus está numa festa em Betsaida. E ele sai da festa e ele vai até ali o tanque, porque existia um homem que precisava de um recurso. Jesus sempre vai ter tempo para você, aleluia. Nas madrugadas, aleluia, de dificuldade, de luta, de batalha, que não tem um ombro amigo, que não tem uma palavra, o Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo tem tempo para ti, aleluia. O fiel amigo, ele tem tempo. Jesus teve tempo para o cego. Jesus para tudo e diz: deixa ele vir, porque eu tenho tempo para meus filhos, eu tenho tempo para os meus, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que a esse cego, ele dá um salto, irmãos, aleluia. E ele solta a capa. E eu fiquei me perguntando: Jesus não mandou ele soltar a capa? Jesus mandou ele vir. Disse: chamem ele. E ele solta a capa. E conforme nós comentamos, irmão, esta capa, ela foi dada por Roma. Ela foi para identificar ele como cego. De dia, ele estendia a sua capa no chão e começava a mendigar esmolas. À noite ele se cobria com aquela capa. E ali aquela capa, quem sabe, eu já vi certas pessoas conversando sozinhos sobre a vida. E aquele homem conversava com a sua capa. E a capa era tudo que ele tinha. A capa, irmãos, também se tornou uma simbologia da sua vida. Eu comecei a pensar, e eu acho que isso aqui é mensagem para o culto da vitória do irmão Joabe, que aquele homem começou a vestir aquela capa, e aquela capa começou a criar representações na sua vida. Quando aquele homem sentia, porque ele não olhava para a capa, mas ele sentia, aquela capa torturava ele, aquele capa dizia para ele: você é um cego, você não pode avançar, você não pode conquistar, você não pode ter família, você nunca vai vencer na vida porque você é um cego. Hoje em dia nós temos tecnologia, deficientes visuais fazem até programação de computador, mas naquela época a realidade era essa. Aquele homem não podia ver, não podia trabalhar, não podia nada. E aquela capa se tornou uma representação das limitações daquele homem. Além de ser o sustento dele e o seu abrigo. Mas quando Jesus diz: traz ele pega a capa. E ele tira a capa de si. E ele começa a dizer: aquilo que me limitava não vai me limitar mais.
Aleluia, aquilo que era ferramenta de sustento, eu não preciso mais, porque agora eu vou poder trabalhar. Aleluia, aquilo que dizia que eu não podia conquistar, eu vou deixar para trás, porque agora eu vou conquistar, porque Ele me chamou. Ele dá um pulo, ele deixa a capa para trás, ele deixa a sua velha vida, ele deixa tudo para trás. Ele se desprende do seu passado que torturava ele. Enquanto eu lia isso, eu anotei, irmãos, que estamos encaminhando para o final. Aleluia. Que Pedro, numa situação, está no barquinho dele ali, e Jesus mandou eles atravessar, e ele está no barco, mandou atravessar o mar, e não está junto com ele no barco. Jesus fica despedindo a multidão, orando, e os discípulos enfrentam uma grande tempestade, e Jesus chega na 4ª vigília no barco, e Pedro confunde, eles confundem Jesus com um fantasma, e Jesus diz: eu sou. E Pedro disse: és tu, me faz andar sobre o mar. Jesus olha para ele e disse: vem. E quando, irmãos, Pedro está no barco, é que nem o cego de Jericó com a sua capa. Pedro está no barco, Jesus convidando ele para viver o sobrenatural. E assim é a nossa vida, irmãos. Jesus está dizendo: vem viver o sobrenatural. E a gente agarrado ao nosso barco, a gente agarrado à nossa capa. E Jesus diz: vem, te desprende disso, abandona isso, deixa isso, porque eu tenho mais para ti. Aleluia, deixa isso, porque eu tenho algo especial para ti. Não se preocupe com ele, aleluia. Aleluia, ele está vindo para Jesus. Irmãos, então somos nós, assim como Pedro. Jesus diz: vem, e nós estamos agarrados ao nosso barco. O nosso barquinho ia afundar, o nosso barquinho, ele ia se perder, e nós estamos agarrados a coisas que vão nos levar à perdição. E Jesus está dizendo: vem. Eu quero que você, no meio da crise, você viva o sobrenatural no meio desta crise. Eu quero que você nesse cenário de morte, porque a tempestade ia matar os discípulos, você viva o sobrenatural, e nós agarrados no barquinho. Aleluia, nós agarrados à nossa capa. Mas quando Jesus diz: vem, Pedro começa a marchar por sobre o mar. E eu estou vendo nesta noite homens e mulheres deixando o seu barquinho, deixando a sua capa, para viver o sobrenatural de Deus, dando um salto, aleluia. E alguém chegando na presença de Deus, e Jesus te dizendo: o que queres que eu te faça? Aleluia, quero me encaminhar para o final, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Quando ele vem até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus foi específico. Nesta noite o Senhor está indo nas feridas específicas. Existe um bálsamo de cura aqui nesta noite. A capa gerou tanto prejuízo para Bartimeu, que gerou feridas, raízes de amargura. E a Bíblia nos fala que existem raízes de amargura que nos privam de viver a graça de Deus. É falta de perdão. Aleluia, perdoar o outro é falta da gente sentir o perdão de Deus. Aleluia, nesta noite existe uma gota do sangue de Jesus aqui, perdoando os nossos pecados. A tua consciência pode ficar tranquila, porque Ele verteu na cruz o seu sangue, e o sangue de Jesus, Ele cobre uma multidão de pecados. Jesus olha para o cego e diz: o que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia o que ele queria? Sabia, era visível a sua necessidade. Aleluia. Mas ele precisava que o cego falasse. O Senhor precisa nesta noite que você fale onde dói.
O Senhor precisa que você fale nesta noite: onde está o problema? Aleluia, que é onde está a multidão que te impede de ter um relacionamento fino, que os teus dias sejam renovados como dantes. Aleluia, a Bíblia nos diz em Apocalipse 2, ali nos versículos seguintes: para a igreja de Éfeso trabalhaste pelo meu nome, não te cansastes. Aleluia, a gente trabalha para Jesus, corre para lá, vem para cá, está nos cultos, está na igreja, mas a vida de comunhão com Deus nós não sabemos. E Jesus diz: trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Todavia tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Mas o Senhor nesta noite, Ele não nos aponta. Existe um convite de Deus nesta noite, dizendo: vem, aleluia, vem e me diz o que queres que eu te faça. Vem e me diz onde é que está a tua dor, porque eu sou o bom samaritano. Eu tenho vinho para esterilizar a tua ferida, e eu tenho bálsamo, eu tenho atadura, e eu tenho aqui a igreja para cuidar de ti. Eu tenho aqui os obreiros. Oh, aleluia, Deus está aqui nesta noite para fazer uma obra de libertação, uma obra de cura. Aleluia. O que queres que eu te faça? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Convido o conjunto para estar louvando a Deus com o hino. E quem vai fazer o convite nesta noite é o Espírito Santo de Deus. Enquanto eu pregava, o Espírito Santo estava convidando você para passar aqui na frente. E pela imposição das mãos dos obreiros, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a maldição de Jericó vai ser quebrada. Aleluia, a palavra de maldição vai ser quebrada. E você vai cantar o hino da vitória. Enquanto o conjunto canta, você passa aqui. Em nome de Jesus, o convite é do Espírito Santo de Deus. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Oh glória, oh glória a Deus. Decanda lá baixa. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Oh glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que oh glória a Deus. Quer. É hoje. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. É hoje. Oh glória a Deus. Oh glória a Jesus. Oh glória. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Oh glória a Deus. Vai sarando, Jesus. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Ele me amou,
Aleluia. A igreja, levante a mão, vamos orar agora. Uma virtude saradora está passando pela tua vida agora. Portas estão se abrindo, há um nome de Jesus está sendo glorificado. O passado da tua vida, Deus fez tudo novo. Senhor maravilhoso Deus e Pai, nós oramos agora e repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, toda angústia, toda tristeza, todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Toda ação do inimigo, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de obra do mal, seja agora derribada, seja agora desfeita, pelo nome de Jesus. Assim como o Senhor abençoou o cego de Jericó, dando-lhe novamente a visão, dá-lhe alegria, dá-lhe a paz. Aleluia, receba a tua bênção. Em nome de Jesus, eu abençoo esta obra que está sendo realizada nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, a unção de Deus, eu creio que você que veio aqui com necessidade, Jesus já te abençoou. Tu vai para casa diferente, tu vai chegar em casa, vai estar tudo mudado, porque Jesus operou. Quantos creem, dão um amém bem forte. Aleluia. Podemos encerrar esta reunião com a mão assim, dizendo que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Digam todos: Deus vos abençoe em nome de Jesus.